O auditório da FMP foi palco da 9ª semana acadêmica promovida pelo CAS. O FMP Cast reprisa mais uma das palestras realizadas no evento. Boa noite, gente. Primeiro, antes de começar a falar, pegando o gancho da Suyara, eu quero dizer que estou bem feliz de estar aqui. Eu gosto muito de estar em ambiente acadêmico, especialmente quando sou convidada pelos alunos e alunas, como é o caso dessa atividade. E acho que em 2024, né, dentro da cena que a gente está vivendo hoje no nosso país, ter uma noite para falar do direito do trabalho é algo muito caro. Porque a gente está vivendo, talvez, um momento de maior investida contra o direito do trabalho que já tivemos desde a redemocratização. Especialmente porque essa investida, né, esse ataque está sendo capitaneado pelo Poder Judiciário através da sua Corte Constitucional. E é parte de um movimento para a extinção do que a gente entende como direito do trabalho. Então, é importante que uma faculdade como a FMP dê esse espaço. E aí, tá aqui com a Suyara ainda, que, como ela disse, já foi minha aluna, na FEMARGS, que é a Fundação Escola da Magistratura do Trabalho, que já não existe mais, mas que era uma fundação importante no estudo e na produção de conhecimento sobre o direito do trabalho, torna ainda mais especial esse momento. E o tema também é um tema muito caro para mim. E aí eu vou começar a falar. Eu estava aqui olhando o celular porque os alunos lá da URGS estão em prova pelo Moodle. Então ainda estava aqui a monitora dizendo, olha, não abriu a prova, não sei o que, eu estava tentando resolver. Agora eu vou botar o tempo aqui. Vou começar a falar pegando o gancho do que a Suyara estava dizendo até agora. O que a Suyara nos disse? Que existe uma história, né, que é disso que a gente chama Brasil, que é uma história de 353 anos de escravização, se a gente contar da chegada do primeiro navio negreiro aqui no Brasil até a Lei Áurea, que é uma lei de um artigo, na verdade 2, né, fica abolida a escravidão no Brasil, revogam-se as disposições em contrário. E nada mais. Nada mais. Num momento social em que o censo indicava que quase 80% das pessoas que viviam no Brasil eram escravizadas ou ligadas de algum modo à escravização, escravizados alforriados, por exemplo. O que aconteceu com essa gente? E desses 353 anos para cá, nós temos 130 e poucos anos, menos da metade. Então, a Suyara nos dizia, nós temos uma história marcada pela escravização dos corpos negros e indígenas. E mais do que isso, gente, a gente tem nos países da América um capitalismo estruturado na racialização e na escravização dos corpos. Não haveria, na verdade, não há como pensar o capitalismo a partir da invasão europeia sem pensar na escravização dos corpos. Porque foi isso que sustentou uma prática de sociabilidade que foi trazida e imposta para cá. E, de novo, né? Assim como a gente não pode pensar que a Lei Áurea simplesmente alterou a vida da maior parte das pessoas que viviam no Brasil com uma lei de um artigo só, sem nenhuma política pública de inclusão, também não podemos pensar que quando os portugueses chegaram aqui e invadiram a América, eles encontraram nada, né? Ou encontraram selvagens, como diziam os portugueses nas cartas que enviavam sobre o que estavam encontrando quando chegaram aqui na América. Não, eles encontraram populações que já tinham um modo de sociabilidade muito distinta daquela europeia. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente estuda o processo de alteração da sociedade na Europa para entender como a gente chega num modelo de sociedade em que a gente precisa passar toda a vida adulta trabalhando em troca de salário para poder ter acesso ao alimento e tem como objetivo de vida acumular riqueza e não se relacionar com os demais seres, e não fruir a vida, e não contemplar a natureza, que é o que a gente chama de capitalismo, a gente consegue ver que na Europa esse foi um processo violento e muito longo de convencimento de que as pessoas deviam trocar trabalho por capital. E aí a gente percebe a centralidade dessa área do conhecimento e do direito tão maltratada hoje, que é o direito do trabalho. Porque as relações sociais nisso que a gente chama de capitalismo se firmam a partir de um discurso que tem na sua centralidade a necessidade de trabalhar em troca de salário para sobreviver. Não era assim antes. Não estou dizendo que era bom, né? Se a gente pensar no regime feudal e na ideia de servidão, não estou aqui dizendo que isso era melhor ou pior do que ter que trabalhar para acessar o alimento. Agora, uma coisa é fato. O modelo capitalista de produção que levou esse longo período de tempo para ser consolidado na Europa é um modelo que nos separa dos meios indispensáveis à sobrevivência.
Bem, e quando os portugueses chegaram aqui, eu tô correndo assim porque a gente tem pouco tempo, né? E esse tema é um tema que precisaria de horas para a gente poder só situá-lo, para entender como que em 2024 a gente continua tendo notícia de trabalho escravizado toda semana por parte de empresas, vinícolas, propriedades que seguem existindo, que não são expropriadas, que não sofrem, portanto, o efeito lá do artigo 243 da Constituição, porque está lá escrito: terras onde forem descobertos trabalho escravizado devem ser expropriadas e destinadas à reforma agrária. Sabe quantas vezes isso já aconteceu no Brasil até agora? Desde 88? Nenhuma. Nenhuma vez. Mesmo com o reconhecimento de trabalho escravizado, mesmo com a existência do MPT, que não faz mais do que botar nas suas redes sociais que descobriu mais um caso de trabalho análogo à escravidão, que é um eufemismo para trabalho escravizado, mas que não consegue fazer valer a Constituição. Como que a gente entende isso? É por isso que eu estou voltando lá e pegando o fio que a Suiara começou a tecer aqui com vocês. Porque esse processo de convencimento entrou em choque quando os portugueses chegaram aqui. Porque aqui haviam outras sociabilidades que não estavam nem aí para a propriedade das coisas. Se vocês estudam, né, buscam até hoje a filosofia das populações indígenas, vocês vão ver que a relação deles com a terra é completamente diferente da nossa. Eles falam que pertencem à terra e não a terra pertence a eles. Então, se a gente lê, por exemplo, a carta dos portugueses, dos primeiros portugueses que chegaram aqui e que estavam descrevendo o que viam, o que a gente vê é: as pessoas andam nuas, elas não têm nada, elas decidem tudo em comunidade, nada pertence a ninguém. Não há uma autoridade, eles não temem um governo. O que eles estavam descrevendo, gente? Uma sociabilidade que era o exato contrário daquilo que tinham levado séculos para convencer os europeus a acreditarem que era o melhor dos mundos, que era a civilização. Não por acaso chamaram isso ou chamaram as pessoas que aqui moravam de selvagens. O que eu quero dizer com isso? Quando os europeus chegam aqui e impõem um modelo de sociabilidade que lá na Europa já estava consolidado, que era o avesso do que existia aqui, isso foi feito a partir de um novo marcador. Não foi mais o convencimento acerca de vender trabalho e exercer liberdade individual, como aconteceu lá na Europa. Vocês já devem ter estudado nas aulas aqui, nas matérias, nas propedêuticas, né? Qual era a filosofia que sustentava esse discurso capitalista? Hegel, por exemplo, dizia: nós só somos sujeitos livres porque somos proprietários da nossa força de trabalho e exercemos a nossa autonomia e a nossa liberdade quando negociamos essa força de trabalho. Vá lá. O trabalho é obrigatório justificado como sentido da liberdade individual. Eles não tinham tempo para fazer isso aqui nas Américas. Aqui era preciso um outro discurso. E esse discurso foi o discurso da racialização dos corpos. Portanto, o que eu estou dizendo a vocês é que o capitalismo, a partir da invasão das Américas, se estrutura entrelaçado com o discurso da racialização dos corpos e da escravização dos corpos negros e indígenas. Isso muda o nosso olhar para as relações de trabalho. E esse é o ponto que eu quero trazer aqui para a gente refletir juntos. Só há escravização no Brasil de 2024 sem que haja nenhuma crise, nenhuma ruptura, nenhuma insurreição, porque vamos lá, é possível que num estado como o nosso tenha notícia de que as maiores vinícolas escravizam pessoas, inclusive com castigos físicos, elas continuem existindo, continuem lucrando, e a gente acha que está tudo bem? Porque o Ministério Público do Trabalho faz uma apresentação pública para dizer que firmou um acordo, um termo de ajuste de conduta, pelo qual essas empresas pagarão pela escravização que promoveram e continuarão existindo e lucrando? Vejam, como isso pode ser razoável? Da perspectiva humana e social, mas não é nem disso que eu estou falando. Da perspectiva jurídica, do discurso do próprio Estado. Bom, isso é possível porque aqui nós estamos fundados, estruturados a partir de uma noção de trabalho que não é a noção do trabalho como realização da liberdade individual ou da autonomia. É o trabalho como algo que eu devo ser grato por possuir. Porque originalmente foi o trabalho extraído sem contraprestação remuneratória.
Quem trabalhava no Brasil para sustentar a economia durante esses 353 anos de escravização institucionalizada eram os corpos escravizados e os servidores públicos. E isso vai significar que a naturalização dos casos de trabalho análogo à escravidão é apenas a parte mais exposta de uma naturalização da exploração dos corpos trabalhadores sem o reconhecimento dos mínimos direitos para eles. O que eu quero dizer com isso? Que a gente entende como é possível, com uma Constituição como a de 88, dizendo que tem que ser expropriada a propriedade onde houver escravização, e com um Código Penal dizendo no artigo 149 que é crime reduzir alguém à condição análoga de escravo, e nada acontecer com quem faz isso, quando a gente entende a forma como nós compreendemos a relação de trabalho assalariado. Porque a relação de trabalho assalariado vai se forjar, vai se estruturar a partir dessa lógica de escravização dos corpos. Então, lá na ponta está essa possibilidade de escravizar que a gente combate, contra a qual a gente se revolta. Eu duvido que se eu perguntasse aqui, alguém diria, não, eu sou a favor, para mim tá tudo certo, acho mais que tem que escravizar mesmo. Não diriam. Mas, na outra ponta, o que sustenta esse discurso, o que sustenta a naturalização dessas práticas, é o fato de a gente não se espantar com a exploração dos corpos trabalhadores sem o reconhecimento dos direitos trabalhistas para esses sujeitos. Percebem o que eu quero dizer? Quando a gente nega a efetividade ao direito do trabalho, em questões que não nos espantam tanto, nós estamos pavimentando esse caminho ou permitindo que essa estrada siga aberta para que práticas escravizantes sigam sendo reproduzidas. E eu tenho um exemplo muito nítido para dar para vocês. A Suyara até referiu. Na época da escravização institucionalizada, existia uma modalidade de escravizado e escravizada, que eram os escravos de ganho. Os escravos de ganho eram pessoas que, em vez de trabalhar na fazenda dos seus senhores, eram emprestadas para trabalhar nas lojas, nas padarias, nas tipografias. O senhor cedia o corpo daquele escravizado ou daquela escravizada para trabalhar numa padaria, por exemplo, e o salário pago por aquele trabalho era pago diretamente para o senhor desse corpo escravizado. Isso não lembra nenhuma prática atual para vocês? Se eu tirar a palavra escravizado e disser que tem uma empresa que contrata diretamente um corpo trabalhador e cede para outra empresa, que explora aquele corpo, mas paga não para ele, e sim para a intermediadora, eu vou estar descrevendo o fenômeno da terceirização. Que a gente naturaliza, sabendo que é uma espécie de exploração de trabalho que reduz condições de trabalho, que retira o senso de pertencimento, que reduz salário. Querem outro exemplo? As mulheres escravizadas eram, muitas delas, trazidas para dentro da casa dos seus senhores para cuidar da família a que pertenciam. Hoje, a maior parte dos casos de escravização são no âmbito doméstico. E eu até trouxe aqui para vocês, mas não vai dar tempo. Eu fiz com uma aluna que apresentou o TCC agora no último semestre uma pesquisa sobre alguns casos de trabalho escravizado que chegaram até o Poder Judiciário. Porque a maioria não chega, gente. A maioria não chega até o Poder Judiciário. E esses casos que chegaram até o Poder Judiciário tiveram do sistema de justiça a resposta de que essas moças eram praticamente da família, tratadas como se fossem filhas, com o detalhe de que não estudaram, de que ficavam só dentro de casa, de que não tinham documentos, de que moravam num quartinho nos fundos da casa, mas eram tratadas como se fossem da família. É. Qual é a diferença? Percebem como há uma continuidade aqui? E aí vou dar um último exemplo trabalhista para vocês de uma ação que foi julgada agora, 2019. O trabalhador, o Andrei, essa ação é do Paraná,
É técnico em segurança do trabalho, um homem negro. Foi contratado com o cabelo raspado para trabalhar como técnico em segurança do trabalho, deixou o cabelo crescer em estilo Black Power. Foi avisado pelo superior imediato de que deveria cortar o cabelo, porque essa era a norma da empresa. Ele cortou o cabelo. Passou um tempo, ele deixou crescer de novo. Mais uma advertência. Ele cortou o cabelo. Só que daí ele foi fazer um curso de letramento racial, ele começou a ler, sei lá, Bell Hooks, ele começou a ler Patrícia Hill Collins, ele começou a ler Dilson Moreira e pensou, quer saber? Eu uso meu cabelo do jeito que eu quiser. Deixou o cabelo crescer de novo. O supervisor foi pra ele e disse, isso é caso real, gente, podem pesquisar depois. Tem que cortar. Ele falou, não vou cortar. É meu cabelo, não atrapalha em nada o meu trabalho. Despedida por justa causa. Porque desobedeceu uma ordem. O Andrei foi pro sistema de justiça e disse, isso é racismo. Eu quero ser indenizado pela prática de racismo. Ele não pediu nem emprego de volta. Ele só disse, olha só, essa despedida aqui foi discriminatória e eu quero indenização por isso. O juiz de primeiro grau, que é um professor, que é um cara do direito de trabalho crítico, mandou fazer uma perícia a pedido da empresa. Porque a alegação da defesa foi de que o cabelo Black Power atrapalhava o uso do capacete de proteção. Olhem a violência de se submeter, quem tem cabelo crespo sabe do que eu tô falando, né? A uma perícia para saber se um capacete serve ou não serve num cabelo, como se o cabelo fosse algo que não é moldável, que não é malhável. O Andrei se submeteu. A conclusão da perícia, espantem-se, foi: não há problema no uso do capacete. Sério? Que bom, não? Temos, então, uma prova no processo. O juiz julgou no primeiro grau de jurisdição com uma sentença linda, toda fundamentada, tratados internacionais, dizendo, olha só, isso aqui é racismo, ele tem que ser indenizado, condenou a empresa a indenizar, a empresa recorreu. O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná disse não. Mesmo que a perícia tenha comprovado que não havia problema no uso do capacete, era razoável a preocupação do empregador. Isso não é racismo, isso é só cuidado. Julgou improcedente a demanda e determinou, porque ainda não havia sido julgada a DI 5766 sobre a inconstitucionalidade de cobrar custas e honorários de reclamante reconhecidamente pobre, condenou o Andrei a pagar honorários para o advogado da empresa e custas processuais. E assim termina a história de um trabalhador negro que foi até o sistema de justiça trabalhista. Isso é a escravização em 2024, entendem? Essa é a estrutura que sustenta os casos de escravização em relação aos quais nós nos revoltamos. Porque essas são práticas que são naturalizadas diante de uma realidade em que a estrutura social considera o trabalhador ou a trabalhadora um cidadão de segunda ordem. Isso vai se refletir na forma como o direito do trabalho é encarado nas universidades, por exemplo. No próprio sistema de justiça, eu comecei a minha fala referindo a vocês o ataque que a Justiça do Trabalho vem sofrendo do STF e vem sofrendo em razão justamente dessa estrutura social que minimiza, que desconsidera a centralidade e a importância da troca de trabalho por capital. Porque trata os corpos trabalhadores como corpos de segunda categoria. Essa estrutura, esse é o meu ponto aqui, essa estrutura vai legitimar práticas escravistas. E se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, basta lembrar da fala de um vereador de Caxias do Sul, depois do caso de escravização que ocorreu recentemente nas vinícolas aqui do Rio Grande do Sul. O que ele disse? Ele disse, erradas estão essas empresas que contratam trabalhadores do Nordeste. Se contratassem argentinos, não teriam problema. Essas pessoas devem ser gratas por terem trabalho. É isso. 2024. Como a gente compatibiliza isso com uma ordem constitucional que diz que é fundada na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho? Que diz que escravização é crime e que terras que escravizam têm que ser expropriadas? Isso não se resolve no direito, vocês entendem? A gente não consegue resolver isso com argumento jurídico. Isso está fora do direito. Isso está na estrutura social. Alterar isso significa, portanto, alterar a estrutura social em que a gente vive. E com isso eu encerro essa primeira parte da fala, podendo depois dialogar. Não há como enfrentar verdadeiramente o racismo se nós não enfrentarmos a estrutura social
que minimiza o fato violento e agressivo de que nós somos obrigadas a trabalhar em troca de salário durante toda a vida adulta e ainda vivemos numa realidade, no caso do Brasil, em que os direitos mínimos garantidos a quem vive do trabalho, que são os direitos trabalhistas, são rotineiramente desobedecidos, ignorados, não efetivados por quem toma trabalho, mas também e sobretudo pelo sistema de justiça. É isso. 18 minutos.